Povo amado, já para a aula, porque hoje a gente tem muita conversa. Aula 36, pandemia de cegueira. Eu quero dar o crédito dessa percepção, dessa questão da pandemia de cegueira, a um menino muito inteligente, muito capaz, que está lá na IBAB, está em São Paulo. Foi aqui de Alcântara, eu já tive o prazer de estar com ele, já estivemos em debate juntos, que é o Felipe dos Anjos. Numa última ministração, ele vai falar sobre uma espécie de pandemia de cegueira que se instala nos religiosos de Israel. E é exatamente isso que o texto está colocando, de alguma forma, para a gente. E esses textos que a gente vai colocar vão, de alguma forma, mostrar o quanto aqueles que eram para enxergar, aqueles que eram para ver, aqueles que eram para discernir, aqueles que eram para saber, não enxergam, ficam cegos. E essa cegueira os leva por caminhos muito difíceis e tortuosos, que culminarão inclusive na morte do Messias. Marcos capítulo 9, leia comigo, a gente vai estar vendo três histórias, um bloco de sequência de três situações que vão se somando umas às outras. A gente saiu do Monte da Transfiguração, a gente saiu daquele momento da transfiguração, aquele momento sublime de Jesus. Antes ele tinha falado sobre a sua morte, era necessário que o Messias padecesse. Os discípulos não entenderam, ele vai começar a explicar a eles porque era necessário. Depois eles têm a experiência da transfiguração como uma espécie de vislumbre da glória, vislumbre, o pequeno apocalipse, como eu falei, o revelar do Messias para os discípulos, e agora eles descem do monte. Então, da descida do monte, a conversa deles agora está em torno daquilo que o Messias vai passar, compreende aquilo que ele é, mas uma série de outras coisas acontecem nessa linha do tempo, aí, nessa linha da história. Então, Marcos 9, de 9 a 13, Jesus fala sobre a vinda de Elias. De 14 a 29 tem a cura de um menino, a cura de um menino que alguns vão dizer que está endemoniado, é um demônio que traz epilepsia, a cura de um menino. E 30 a 32, Jesus de novo prediz a sua morte. Então, vamos para o texto. Algumas partes do texto eu trouxe aqui para os slides, outras a gente vai ler no texto bíblico. Então, o verso 9 está dizendo: ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria este ressuscitar dentre os mortos. Jesus dá a orientação para os discípulos, eles ficam atônitos, eles não entendem muito bem e eles ficam entre eles, cochichando, sem coragem de falar com Jesus. Mas então perguntaram a Jesus, e quando perguntaram a Jesus, eles vão perguntar: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Por que os discípulos fazem essa afirmação? Porque Jesus fala da morte, Jesus fala do padecimento. E na memória deles, na compreensão deles das Escrituras, na compreensão deles dos ensinos dos religiosos, dos ensinos dos fariseus, dos ensinos dos escribas, é que o Messias viria em glória, que o Messias acabaria com todo o mal. E havia a percepção de que Elias, o profeta Elias, viria antes como precursor do Messias, viria antes como anunciador. Quando Elias viesse, assim que Elias viesse, então estava dado o sinal do céu, depois da vinda de Elias, para o aparecimento e o surgimento do Messias. A percepção que eles tinham está muito em cima do texto de Malaquias, no capítulo 4. Coloquei aqui o texto de Malaquias. Malaquias 4, de 1 a 6, vai dizer: pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como palha. Todos os que praticam o mal serão como palha. Então o Messias virá
estabelecerá o seu governo e todos aqueles que são inimigos da fé, do povo de Israel, do povo de Deus, todos aqueles que praticam o mal e a maldade, eles serão exterminados. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. É aquele campo devastado. Essa é a obra que o Messias fará. E o verso 2 vai dizer: mas para vocês que temem o meu nome, então todos eles que temem o nome do Senhor, por exemplo, você vai ver no Novo Testamento diversas vezes Jesus discutindo com os religiosos e eles dizendo: nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos da promessa, nós somos filhos da fé. Aí Jesus fala: ó, dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Vocês têm por pai o diabo. A discussão que tem no livro de João, Jesus vai falar sobre isso. Eles acham sobre eles alguma coisa que está errada porque eles pensam que porque são da descendência do povo de Deus ali, eles não são os maus. Eles na profecia, na leitura que eles têm da profecia, eles são aqueles que não serão exterminados. Eles são aqueles que serão salvos, guardados, que poderão, de alguma forma, desfrutar de toda a bênção, de toda a beleza daquele momento. Então, o verso 2, ele está dizendo: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. É muito bonita essa imagem. Vocês pisarão os ímpios. Olha o lugar. Pois eles se farão cinzas debaixo da planta dos pés de vocês, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então a memória, a compreensão dos discípulos é desse dia. Então eles aguardam esse Messias, que lhes colocará agora num lugar de glória. Ele restituirá a eles tudo que lhes foi tirado. Tudo que eles estão sofrendo. Jesus vai responder a eles, verso 12. O texto vai dizer: Jesus respondeu: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado. Aí o verso 13, Jesus vai dizer: Eu, porém, lhes digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Sobre o que Jesus estava falando e por que Jesus estava falando. Jesus estava falando de João Batista. Jesus estava falando de João Batista. Lá em Lucas 3, você pode ler comigo. Lucas 3 mostra a pregação contundente, a pregação ardente e extremamente difícil de se ouvir de João Batista. E ele entra no cenário de alguma forma animado e se percebendo na profecia do profeta Isaías. Então, o texto lá em Lucas 3, 4 a 6 vai dizer, conforme está escrito, na verdade eu não estou lendo até o 6, até o 6, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados. Então aqui, tudo aquilo que é depressão, que é vale, vai agora ser aterrado. Não vai ser mais um lugar escondido, um lugar profundo. Todos os montes e colinas serão nivelados. Então tudo aquilo que é altivo, tudo aquilo que está abaixo, será trazido para cima, mas tudo aquilo que está acima será aplanado, será assim desterrado, vai ser agora nivelado igual
o vale. Ninguém vai ficar acima e ninguém vai ficar abaixo. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Ele vai dizer, João Batista, com uma palavra dura: arrependei-vos e crede, raça de víboras, e toda sorte de acusações bastante dura, e até que ele também acusa o monarca, o Herodes, e a gente já estudou aqui o episódio da morte de João Batista por conta dessa palavra dura, dessa posição contundente. Mas o que Jesus diz é que Elias já veio, e Jesus se referia a João. Elias já veio e vocês não o enxergaram, vocês não o discerniram. Elias apareceu, a profecia se cumpriu, mas vocês não o viram. Há uma pandemia de cegueira. O povo que deveria enxergar, o povo que deveria ver, o povo que deveria compreender, não enxerga. Existem pandemias terríveis e a gente está passando por uma delas, mas existem pandemias muito mais agudas e muito mais difíceis no meio da humanidade. E essa falta de percepção, a falta de enxergar Deus, a pandemia da falta de amor, a pandemia da falta de perdão, a pandemia do egoísmo e uma série de outras coisas que são consequências desse tipo de cegueira, elas estão instaladas aí. E Jesus está chamando a atenção deles como que isso é nocivo, de tal maneira que aquele que foi enviado por Deus, aquele que era o profeta de Deus, o instrumento de Deus, da vontade de Deus, eles rejeitaram. Eles mataram, eles trucidaram, cortaram a cabeça dele. Então é isso que Jesus lhes mostra. Elias já veio e vocês não enxergaram. Jesus mostra como eles ficaram cegos. O problema é que quando eles param de enxergar a Deus, eles acabam inventando um Deus. Eles acabam fantasiando sobre quem Deus é, sobre a sua vontade. Por isso, eles acabam indo contra a vontade de Deus. Por isso, matam os profetas. E pior ainda, eles fazem isso em nome do próprio Deus. O pior de tudo é que quando você para de enxergar quem Deus é, a sua obra, a sua revelação no Cristo, você não somente para de enxergar, você inventa um outro Deus, caminha sobre uma fantasia daquilo que Deus é, daquilo que Ele promete, daquilo que Ele fala, e ainda faz coisas em nome dEle que contrariam terrivelmente aquilo que Ele é e a sua vontade. Eles matam em nome de Deus. Quero compartilhar com vocês, então, um episódio muito interessante que acontece exatamente dentro desse ambiente aí. E aí eu quero olhar essas duas atitudes no livro de Atos, por exemplo. O livro de Atos, no capítulo 9, ele fala sobre Saulo, e aí eu estou chamando de a cegueira de Saulo, e ele fala sobre a visão de Ananias e Barnabé. Vou abrir agora o livro de Atos também, porque é importante. Esse tempo nosso aqui é um tempo de estudo, então é exatamente isso. Abre a Bíblia, vai lá, mexe, checa os textos, lê e cria uma percepção sobre essas questões. Então, Atos, capítulo 9. Olha que texto interessante. Está dizendo que Saulo, ele respira ares de ameaça e morte contra os discípulos nesse momento. Verso 1. Então ele dirige-se ao sumo sacerdote, lhe pede cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrarem alguém que fosse aqueles que eram chamados do caminho, né? Eles ainda não eram chamados de cristãos, mas eram chamados do caminho, tanto homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, aproximou-se de Damasco. Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. É muito interessante que a luz, Saulo, estava achando que estava na luz. Mas, na verdade, aqui a verdadeira luz brilha, e quando a verdadeira luz brilha, ela o cega. Ela o cega, porque ele não enxerga a verdadeira luz. A verdadeira luz, subitamente uma luz do céu brilha, ele cai por terra,
ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens viajaram com Saulo, pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém, os homens que viajavam com Saulo. Então, olha o texto, verso 8, então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver, estava cego. Pandemia de cegueira é uma pandemia terrível. Ele estava cego. E, guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver e também não comeu durante esses 3 dias. Mas em Damasco existia alguém que Deus estava usando e Deus queria usar, que era Ananias. O que é interessante na percepção que a gente vê aqui de Saulo é que Saulo, ele é alguém sincero. Ele é alguém sincero. A gente não pode acusar Saulo de não sinceridade, pelo contrário, ele é sincero, ele é zeloso, ele tem zelo por Deus, ele tem zelo pelas coisas de Deus. Ele tem tanto zelo que ele arrisca a própria vida, ele coloca a própria vida e ele vai de encontro a qualquer pessoa que possa ser uma espécie de ameaça à fé e à compreensão do povo em relação a Deus. Ele é um religioso. Ele é um profundo religioso. E essa religiosidade o cega porque ele perde Deus de vista. Então, quando ele perde Deus de vista, ele faz aquilo que ele julga como vontade de Deus cegamente. E porque ele faz aquilo que ele julga como vontade de Deus cegamente, ele pratica a maldade em nome de Deus. Ele mata, ele destrói em nome de Deus. Eu não sei se foi C.S. Lewis que disse isso, porque eu não achei essa citação, mas como quem citou disse que foi, eu deixei. E a citação vai dizer: gente que faz o mal é terrível. Gente que faz o mal é terrível. Gente religiosa que faz o mal é mais perfeitamente terrível. Entenda o seguinte: gente que faz o mal, gente que pratica a maldade, sabe que está fazendo mal e praticando a maldade. Um ladrão, um assassino, uma pessoa que já está na contravenção, uma pessoa que está à margem da lei, sabe que está praticando algum tipo de maldade, sabe qual é o nome daquilo que ele está fazendo e ele faz. Ele sabe o que faz, e esse mal que ele faz é terrível. O mal nunca é bom, é terrível. O problema é que ele está dizendo que gente religiosa também pode fazer o mal. E gente religiosa, quando faz o mal, é pior do que aquele que não é religioso ou aquele que faz o mal sabendo que é mal. Porque gente religiosa faz o mal achando que faz o bem. Ele faz o mal achando que aquilo que ele está fazendo é a vontade de Deus. Aquilo que ele está fazendo é pelo bem maior, é pelo bem comum. Então, quando você pratica a maldade, achando que aquilo que você pratica é bondade, meu querido, que estrago que você fará. Que estrago que você fará. E na história da igreja, uma série de histórias tristes, de histórias terríveis na história da igreja cristã. Porque como uma igreja que tem o Cristo como símbolo, que tem a morte vicária de Cristo por nós, que tem o oferecimento dele por nós, pratica o que praticou. Por isso que os nossos filhos vão para as universidades, começam a estudar história, ficam escandalizados com um monte de coisa e a gente não entende por que eles ficam tão revoltados com alguma coisa da igreja, porque eles veem essas atrocidades. A história está aí e mostra. Aí a gente vai falar: não, mas a igreja católica na Idade Média, ela vai fazer isso, ela vai se achar detentora da verdade, do poder, da compreensão de Deus, e ela mata quem se levanta. E muita gente morre. A gente tem os tribunais da Santa Inquisição que eram
espetáculos do terror, da maldade. E essa maldade era feita debaixo de oração. Se orava para a pessoa que ia ser exterminada ali, torturada até as últimas consequências. Tinha o símbolo da cruz ali, tinha a Bíblia aberta, e uma igreja extremamente má. Aí você vai falar, não, mas só a igreja católica. Não, os protestantes também fizeram isso. Lutero, Calvino. Isso tem a ver também com uma determinada percepção que as pessoas vão tendo e vão perdendo de vista essa compreensão que o texto nos traz. Por isso que nós, como igreja, precisamos do texto bíblico. E mais do que isso, nós precisamos do Cristo revelado no texto. Se você tiver a Bíblia aberta, mas Jesus não for as lentes pelas quais você lê o texto, você pode usar o texto para o mal. Você pode usar o texto para a destruição do outro. Então, também, os patronos da Reforma, também, nas suas histórias, nas suas biografias, trazem episódios dolorosos e difíceis. Aí você vai falar, não, mas isso daí é só com eles lá, a gente hoje não faz isso. Meus queridos, a gente na nossa história recente, em diversos lugares, a gente teve histórias terríveis. Nos Estados Unidos, por exemplo, os grupos separatistas supremacistas brancos, a Ku Klux Klan, eu não sei se você já ouviu falar, pesquise sobre a Ku Klux Klan. E quem compunha a Ku Klux Klan? Quem compunha a Ku Klux Klan, os Estados Unidos como um país protestante, quem compunha a Ku Klux Klan não eram ateus, irreligiosos, malfeitores, gente à margem da lei, traficantes de crianças, de entorpecentes. Eram cidadãos renomados, gente com família, com casa, bem casados, religiosos, protestantes, porque Estados Unidos é uma nação protestante. Você tem na história, nos quadros da Ku Klux Klan, supremacistas brancos, você tem batistas, você tem metodistas, congregacionais, pastores, diáconos. Pesquisa isso. Pesquisa isso. Fizeram mal, achando que estavam fazendo bem. Achando que aquilo que estavam fazendo em nome de Deus. Em nome de Deus já se matou muito. Em nome de Deus já se condenou muito. Em nome de Deus, mulheres foram queimadas. Em nome de Deus, grupos menores, minorias. Aí você vai falar, pô, Jonathan, mas você está falando desses grupos, dessa minoria? Eu não estou vendo isso. Queridos, eu estou falando do Cristo. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando de Jesus. E eu sou cristão. Eu vivo pelo Cristo. E algumas vezes eu posso dizer que quando eu leio a Bíblia, ali a Bíblia me traz profundo desconforto. Jesus me traz profundo desconforto. Porque eu percebo que as palavras dele colidem com as minhas atitudes. Elas vêm de encontro à minha maneira de ver, de viver inclusive, de usar a minha vida, de gastar o meu dinheiro, de amar. Elas vêm de encontro a mim. Porque essa opção radical que Jesus fez pelo amor e pelo serviço ao outro, por entregar a sua vida, e esse chamamento que ele faz aos discípulos, por isso agora a gente está falando da morte. A gente começou essa conversa e eu disse para vocês que a gente estava passando para a segunda parte do estudo. E a segunda parte, Jesus fala da cruz. Por que era necessário que ele morresse? E ele fala que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Então nós somos aqueles que seguem a Jesus. Por isso, para seguir a Jesus, a gente precisa pedir a Deus para tirar dos nossos olhos toda a cegueira. Senão a gente pode julgar que em nome de Deus, em nome da fé, podemos praticar a maldade, a perversidade. E nesse caso a gente vai estar terrivelmente perdido. Por isso que gente má está perdida. Gente religiosa má está terrivelmente
perdido. Olha o que o texto de Atos vai falar a respeito de Ananias e a respeito de Barnabé. Olha que coisa maravilhosa para a gente olhar. Verso 10 vai dizer, então, capítulo 9, que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu como? Numa visão. De novo o texto fala de ver. O Senhor aparece a ele numa visão. Ele diz numa visão o que vai acontecer. Verso 12, e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias Paulo, que lhe impôs as mãos para que recuperasse a vista. Deus usa Ananias, que agora o enxerga, para guiar aquele que é cego. Jesus diz que os religiosos da época são cegos que guiam cegos. Isso é uma pandemia de cegueira. Isso é uma pandemia de cegueira. Mataram a Elias, querem matar o Messias, mataram os profetas. Isso é uma pandemia de cegueira, cegos que guiam cegos. Mas aqui o que Deus faz, usa Ananias que enxerga, usa Ananias que vê para guiar Paulo a ver, para guiar Paulo a enxergar. Diz o texto, lá no versículo 15, mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E aí ele vai fazer isso. Ele vai chegar para Saulo e vai dizer, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver, volte a enxergar. E fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas e ele voltou a ver. Voltou a ver. Não é que ele enxergava antes da queda, antes de ser jogado por terra em Damasco. Ele era cego. Ele era cego. E a obra do Messias, uma das características da obra do Messias é restituir vista aos cegos. Precisamos pedir que o Messias restitua em nós vista aos cegos. E aí o texto vai dizer depois que Saulo começa a caminhar e depois ele chega em Jerusalém. Verso 26 vai dizer que quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Olha o texto. Porém, todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo, mas Barnabé, que enxergava, tomou consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes tudo o que Saulo tinha visto do Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado, tal, e o texto vai se desenrolando nesse sentido e os discípulos acabam, de alguma forma, acolhendo Saulo. Ananias e Barnabé, iluminados pela graça, viram o Senhor. E agora que eles têm os olhos abertos, eles podem abrir os olhos dos outros. Barnabé, ele traz Saulo, que agora já tem vista, e chega diante dos apóstolos que estão atônitos, os discípulos que estão amedrontados, e aí Saulo vai e fala, e eles enxergam, e eles entendem. Aí você vê a diferença do religioso, que acha que faz a vontade de Deus, e daquele que tem a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito e deixar que o Espírito guie a ele a toda a visão de Deus. Aquilo que aconteceu com Ananias, com Barnabé, aquilo que aconteceu com os apóstolos. O que Jesus estava ensinando a eles nessa passagem, né, que a gente leu aí do 9 ao 13? Ele também estava ensinando que a missão de Jesus, que a missão do Messias, ela se dará em dois tempos, entre a sua primeira vinda e entre a sua volta. E nós agora estamos no intervalo desses dois tempos. A gente deve conversar um pouquinho mais na frente do estudo, e quando eu der um estudo sobre Apocalipse, que eu pretendo ler o Apocalipse também com vocês em algum momento. É um desafio, mas eu pretendo ler também o Apocalipse. A gente precisa discernir e distinguir que Jesus tem duas imagens que ele se mostra para a gente.
A primeira imagem é a imagem da ovelha, mas também tem a imagem do leão. No livro do Apocalipse, a imagem de Jesus é a imagem do Cristo da eternidade, do Senhor guerreiro, a imagem da glória, aquilo que foi mostrado no Monte da Transfiguração. Mas na história, nesse período entre a primeira vida e a segunda vida, a imagem dele é do Messias sofredor, é do Messias servidor, é daquele que se entregou por nós em sacrifício para que nós pudéssemos ter vida nele. E é isso que Jesus está convidando os discípulos a compreender, está convidando os discípulos a entender. Aí a gente passa para o final aqui do nosso encontro, porque você tem agora uma história muito interessante que está no meio de um bloco de versículos. Você tem a história da cura do menino, Marcos 14 a 29. E a pergunta que eu coloquei aqui é por que Marcos coloca essa história da cura do menino entre as duas passagens sobre como o Messias tem que morrer? Porque ele coloca essa história entre as passagens que nós já estudamos ali no capítulo 8 e no capítulo 9, essa história agora da vinda de Elias. Então, em todas elas ele está falando da morte. Lá no capítulo 8, ele fala que era necessário que ele padecesse. Depois eles têm os vislumbre da transfiguração. E depois ele fala agora da vinda de Elias. E ele, depois dessa história do menino, lá no 9, 30, 32, ele vai falar de novo da sua morte. Se você ler na sua Bíblia, está dizendo, verso 32, e tendo saído dali, passavam pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhe dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. É quase que como se Marcos estivesse repetindo aquilo que escreveu na descida aqui do monte, quando eles falam da vinda de Elias. A minha pergunta é, por que então a cura do menino, o texto que fala sobre a cura do menino, por que esse texto ele está no meio desses dois relatos? Ok? O que eu quero fazer? Eu não vou ler o texto todo para você, mas dá um pause no vídeo se você quiser e leia o texto todo. E depois que você ler o texto todo, você volta aqui para a gente terminar. O texto conta que os discípulos que ficaram, mas parece que um grupo de escribas. E por que esse grupo de religiosos está sempre ali, os escribas? Porque eles caminham por entre a multidão, espreitando Jesus, vendo aquilo que ele está fazendo, reunindo, inclusive, provas contra ele. Então, eles estão sempre ali com esse tipo de entendimento, esse tipo de coração. Eles estão discutindo, tem uma discussão complicada, Jesus entra, pergunta sobre o que eles estão discutindo, aí alguém surge e fala que um menino, o pai da criança, que o menino está sempre de alguma forma vivendo uma vida muito difícil, possesso por um espírito poderoso, que o joga no chão, que quase o mata, e os discípulos não puderam expulsar o demônio desse menino. E Jesus entra na história com uma palavra bem dura, os chama de incrédulos, geração incrédula. Até quando poderei suportar? Até quando estarei com vocês? Pede para trazer o menino. Aí agora ele dá atenção ao pai do menino, e o menino agitado, ele se dirige ao pai e pergunta ao pai quanto tempo isso está acontecendo com ele. O pai diz, desde a infância, o demônio tem lançado no fogo, na água, com um desejo de matá-lo. E ele fala, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino então exclama, eu creio, mas eu não consigo. Eu creio, mas ajuda
na minha falta de fé. Não é assim, eu creio e tenho toda a força e toda a fé, eu não duvido nada. Não, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Jesus, ele vai, ele toca na criança, ele permite que a criança seja liberta, ele ergue a criança pela mão e depois os discípulos acompanham Jesus. E quando o texto diz que eles entram na casa, os discípulos perguntam em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. É claro que as nossas traduções são desafiadoras para a gente entender um texto como esse. E é claro que esse é um texto difícil, porque ele faz com que a gente ache que Jesus deu para a gente uma espécie de fórmula de causa e efeito na maneira como a gente usa a oração. Mas o que eu entendo, para que eu não me demore e para que eu não transformasse só esse texto num novo estudo, porque eu poderia ficar só no primeiro, para que eu coloque esse texto dentro dessa compreensão, então eu não vou trabalhar tantas as particularidades do texto. Posso voltar depois, se alguém colocar nos comentários e alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu entendo que esse texto estava ensinando para os discípulos e por que Marcos coloca esse texto nesse contexto, nesse lugar? Algumas coisinhas. Primeiro, o texto estava ensinando que o caminho do Cristo e o caminho do reino é o caminho da cruz, de humildade e serviço. Ué, esse texto da cura do menino? Isso. Ele estava ensinando que o caminho de Cristo é o caminho do serviço, é o caminho da humildade, é o caminho da cruz. Na percepção de Timothy Keller, ele vai dizer que os discípulos, eles continuam a mostrar uma atitude de saber tudo. Seu ensino sobre sua morte é insultante e confuso e eles resistem a ele. Eles estão interessados em poder e popularidade, aclamação e sucesso. Os discípulos tentaram o exorcismo sem oração pela mesma razão, que não conseguiam entender por que Jesus tinha que morrer. Eles não viam o quão fracos e pecaminosos eles eram. Eles subestimaram o poder do mal no mundo e em si mesmo. Aqui Jesus tem outra chance de mostrar a eles que o poder do mal, que o poder real vem através de uma humilde dependência. Esse é um texto difícil porque a gente costuma olhar esse texto fascinado com aquilo que a oração pode. E entendendo a oração como uma espécie de depósito aonde eu acumulo poder. Então, assim, eu tenho alguma coisa para fazer e eu preciso de uma determinada quantidade de oração para que aquilo que eu queira fazer possa ser feito. Nesse caso, a oração não foi suficiente. Então eles precisavam, até porque eles nem oraram, eles estavam ali discutindo entre si em relação àquela situação, os escribas ali com os discípulos, discutindo com o pai da criança, e orar mesmo, ver mesmo aquela situação, ninguém estava vendo. Então a gente começa a olhar a oração como uma espécie de depósito. Eu preciso, é como se eu tivesse um tonel e eu preciso encher de oração e encher de oração e encher de oração até ele chegar na boca ou até ele chegar no momento que ele vai fazer uma espécie de descarga de poder e eu vou sair poderoso, né? Então eu preciso ir lá, me preparar e aí me encher de oração, daqui a pouco eu saio todo poderoso e todo poderoso eu vou lá, enfrento Satanás, enfrento o diabo e submeto ele, porque agora eu estou cheio de poder nesse sentido. É assim que a gente lê a Bíblia, é assim que a gente lê o livro de Atos, é assim que a gente lê a atitude dos apóstolos, quando o texto diz que eles estão cheios do Espírito Santo, quando o texto diz que eles estão cheios de poder. Quero depois, em uma outra oportunidade, falar sobre isso, sobre esse enchimento do Espírito Santo, o que é e o que o Espírito Santo faz com a gente. O que o Espírito Santo faz com a gente. Porque como é que uma pessoa... Porque se as virtudes do Espírito Santo são amor, paz, longanimidade, alegria e por aí vai, que são os frutos do Espírito, como é que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem egoísmo, é má, acha que vai usar o poder para destruir? Isso daí não é enchimento do Espírito Santo.
Então, a gente começa a tratar a oração com esses olhares, com essas lentes. Por quê? Porque a gente não tem os nossos olhos aclarados, a gente não enxerga. E porque a gente não enxerga, porque a gente está cego, a gente acha que a oração é uma espécie de muleta, uma espécie de instrumento que eu uso para ficar diante da existência, fazendo com que as coisas aconteçam como eu quero que aconteça. Usando esse poder. E isso fascina a gente. Isso fascina a gente. Os discípulos, por exemplo, quando foram enviados por Jesus, a missão dos 70, eles saíram e quando eles voltaram fascinados. Eles voltaram fascinados porque os espíritos se submetem, porque eles viram curas, eles viram milagres, eles viram coisas maravilhosas. E Jesus diz para que eles não fiquem encantados por aquilo. Jesus diz que eles deveriam ficar felizes porque o nome deles está escrito no livro da vida. Eles vão dizer, até os espíritos se submetem a gente. Olha como é que a gente é poderoso. Até os espíritos se submetem. E é claro que existe no ambiente que a gente vive, na história que a gente vive, no planeta Terra, forças colidindo. E é claro que existe a força do mal e da maldade aí. É claro que ela está aí. É claro que existe a força e o poder da sobrenaturalidade, do sobrenatural, o diabo e os seus anjos atuando. É claro que eles estão aí. E é claro que existem forças de Deus atuando. Então existe sim uma guerra de forças entre a gente também que acontece. Qual é o problema? O problema é a gente achar e ficar fascinado por esse movimento dessas forças, por esse embate dessas forças. Aí a gente começa sutilmente a gostar mais, ficar mais fascinado, porque a gente tem poder de submeter o espírito, do que a gente ficar compadecido da dor daquele pai e daquele menino. Isso é sutil. Isso é sutil. A gente começa a achar que a oração é um instrumento que vai nos dar poder, aí a gente se encanta com esse poder e perde de vista o que a oração é e quem Deus é. Eu vi uma vez um texto de uma missionária chamada Braulia, esqueci o sobrenome, ela escrevia na revista Ultimato, e foi um texto que me tocou muito. E ela estava falando de um grupo de crentes que deram as mãos em redor de um hospital, estavam orando, e passaram um bom tempo orando ao redor do hospital ali com as mãos dadas e clamando a Deus que nenhum mal acontecesse, que os espíritos todos saíssem de lá, que as pessoas fossem curadas. Mas ela estava dizendo que aquele mesmo povo que estava de mãos dadas, orando ao redor do hospital, foi incapaz de entrar no hospital e de oferecer ajuda àquelas pessoas, de tocar no doente, de ouvir as histórias, de chorar com quem estava sofrendo. De chorar com quem estava sofrendo. O nosso povo é aquele povo que vai diante dos monumentos e rodeia os monumentos, e unge os monumentos, e ora pelos monumentos, e ora ao redor da prefeitura. Mas essa oração, e toda oração, precisa nos levar à ação. Toda oração, ela move a gente a compreender aquilo que Deus está fazendo. Por isso, na vida de Ananias, por exemplo, quando Deus fala com ele, é um homem de oração, ele tem agora que enfrentar um risco, que é ir lá aonde Saulo está e tocar nele. E tocar nele. A oração para salvar a cidade, Senhor, eu quero que salve a minha cidade, eu quero que salve o meu país, Senhor, transforma o meu país. O Senhor é Senhor da nação, o Senhor é Senhor do Brasil, transforma o meu país. Essa oração me implica. Essa oração não implica só a Deus, porque Deus não é um braço que eu vou mover. Ele já está atuando aqui no país, mas Ele vai me chamar para amar essa gente e me chamar para me doar por essa gente. E à medida que eu oro, eu me comprometo. Eles não entenderam que aquele momento, e isso provavelmente é o que estava acontecendo, que eles estavam ali discutindo entre eles, era um momento de quebrantamento.
Por que eles estavam discutindo? Porque os discípulos já tinham expulsado os outros demônios, já tinham passado por outras coisas, por outras experiências, já tinham visto tanta demonstração de poder, e como eles vão vendo tanta demonstração de poder, eles vão às vezes se perdendo, sem entender que esse poder não é deles, esse poder é do Senhor, e aquele momento é um momento de humildade diante de Deus e de cuidado para o outro. Segunda coisa que eu quero dizer para você é que eu creio que esse texto da cura do menino está nesse lugar também e nos ensina que a glória de Deus que foi vista no monte precisa descer para a vida humana. O que o texto está dizendo é que a profecia começou. A profecia começou. A transfiguração fala dessa glória. A profecia já começou. Elias já veio. É isso que Jesus vai falar. Elias já veio. O Messias já está entre vocês. Mas o Messias está onde? Lá no monte? Transfigurado? Não. Está no meio do povo, fazendo tabernáculo de Deus na vida do povo. A proposta de Pedro é: façamos aqui 3 tendas. É uma proposta egoísta. Vamos ficar aqui desfrutando da glória do Senhor. Vamos ficar aqui no tabernáculo do Senhor adorando. Aí Jesus não fala nada, mas desce do monte e faz com que essa glória se derrame e ilumine a vida daquela família e por onde ele passa. Deus não está nos montes. Deus não está nos lugares que a gente tenta colocar ele. Senhor, fica aqui, porque é aqui que eu vejo a tua glória. A glória do Senhor precisa estar nas ruas, queridos. Precisa estar nas ruas. Precisa ir para as ruas. Precisa tocar nas pessoas que necessitam, daqueles que sofrem. E por último, para a gente terminar, o texto fala sobre uma briga que está tendo. Você tem aqui pelo menos 2 grupos, né? 3, né? Três personagens, assim. Os discípulos, né? 3 grupos, assim. Os discípulos, ali, os escribas e o pai do menino. Jesus acusa aquela geração, tanto os discípulos quanto os escribas, de incrédulos. Falta a vocês fé. E vem o pai do menino. E para o pai do menino também falta fé. Tudo é possível. Jesus vai perguntar: se pode, se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós, tenha compaixão minha e do meu filho. Se o Senhor puder. Aí Jesus vai olhar para ele: se pode. Tipo assim, você não me conhece? Se pode. Tudo é possível quem crê. Aí ele vai, desajeitadamente, ele vai exclamar: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. O texto fala de fé e fala de incredulidade. Aquela geração que se acha forte, que se acha do Senhor, os religiosos que estão ali brigando, que viram outras curas, outros exorcismos e não podem com aquilo dali. Eles não entendem por que eles não podem. O pai do menino chega diante de Jesus de uma maneira humilde, quebrantada, inexpressivo até, e fala o seguinte: me ajuda com a minha falta de fé. Aí Jesus age. Aí Jesus age. Nós tratamos a oração e a fé como uma espécie de instrumento de causa e efeito para a gente receber o que a gente quer. Assim a gente lê o texto bíblico dessa maneira. Por exemplo, o texto lá de Tiago 5,15, eu coloquei aqui para vocês: a oração de fé curará o doente. Então a gente entende: se eu orei com fé e o doente foi curado, eu tive fé. Se o doente não foi curado, então eu não tive fé. Faltou a minha fé para curar o doente. Como se fosse uma relação de causa e efeito. Por isso, a crença popular, por isso, no nosso ambiente, cresce uma percepção de que se eu preciso de uma quantidade de oração e uma quantidade de fé para abrir aquela porta, para mudar aquele diagnóstico, para fazer alguma coisa, eu vou procurar quem tem esse estoque. E quem tem esse estoque? Os pastores. Os pastores, os religiosos, os irmãos de oração.
Porque são eles que têm oração forte, oração poderosa, oração de fé. Por isso as pessoas me trazem as coisas e falam, pastor, ora comigo aqui porque você... As brincadeiras, né? Aqui na igreja eu sei que as pessoas pensam diferente, mas eles vão fazendo essas brincadeiras. Ora aqui por isso porque a tua oração é poderosa. A tua oração tem poder, assim... mas no imaginário do Brasil há essa percepção. Por isso vão colocando os religiosos em lugares onde eles não deveriam estar, vão colocando os pastores em lugares onde eles não deveriam estar, porque oração não é isso. Oração não confere às pessoas mais poder ou menos poder, não faz com que as pessoas tenham mais possibilidade de ser ouvida por Deus. A nossa mentalidade é como se a gente estivesse querendo pedir alguém que está mais na frente da fila. A gente tem que falar com o governador e tem uma fila enorme para falar com ele. A gente está lá no número 500, mas o pastor lá está com a senha 5. Ele está pertinho. Então eu chego lá, poxa, intercede por mim, porque você está mais perto, ele vai te ouvir, ele te ouve. Ele não me ouve, mas ele te ouve. Ele não me ouve, mas você tem fé, você tem oração, você tem poder. Então ora por mim, porque ele não me ouve, mas ele te ouve. A gente não entende que a oração é confissão de dependência. É confissão de confiança na bondade de Deus. É rendição das nossas forças. Por que o espírito indomável vai sair? Vai sair porque foi a vontade de Deus. Porque a gente se coloca diante dele. Porque a gente pede a ação dele. E por que nós oramos uns pelos outros? Por que o pastor pode ser chamado para orar? Olha comigo, me ajuda aqui. Porque a gente vai fortalecendo uns aos outros. A gente vai cuidando uns dos outros. A gente vai intercedendo. Tem alguém passando por uma dor, tem alguém passando por uma dificuldade, chora, tá difícil. Eu chego perto e aí eu somo com ele a minha força para dar um pouco mais de esperança. Não é porque eu estou mais próximo, não é porque Deus ouve mais a minha oração do que a oração dele. É porque a gente vai caminhar junto naquele tipo de esforço, de buscar o Senhor juntos, de quebrantar o nosso coração juntos, de animar o nosso coração junto, de caminhar juntos. É por isso que a gente faz, é por isso que a gente pede, é por isso que a gente intercede. A gente intercede porque a gente reconhece que o poder é dele, o poder vem dele. É ele que pode fazer todas essas coisas e é ele que fará todas essas coisas. Te digo para terminar, inclusive, que um povo que entende que o chamado do Messias é o seu chamado e que vai sair pela vida e que sai pela vida levando serviço, amor e cuidado, quando orar a Deus, verá sinais poderosos. E esses sinais poderosos que acontecerão, eles não acontecerão porque você é poderoso, mas porque o amor de Deus por essas pessoas é tão grande que Ele quer manifestar a sua graça na vida delas. Ele quer fazer com que muitas delas que não tinham vista, agora tenham vista, porque você que tem vista, leva para elas a luz da glória do Senhor. Amém. Deus te abençoe. Dá-nos visão, Pai. Dá-nos visão. Joga por terra as nossas escamas e permita que, ao invés de uma pandemia de cegueira, haja no nosso coração uma pandemia de amor, que haja uma espécie de contágio de novas cepas de amor do Cristo e de uma percepção e de uma visão de Jesus, não da maneira como às vezes ele é visto, mas como o texto bíblico, como a tua revelação traz para nós. Guarda-nos, guarda as famílias que nesse momento estão enlutadas, aqueles que lutam com os seus doentes, guarda essa gente amada e querida, guarda a nossa nação. Nós choramos em nome de Cristo. Amém e amém, Senhor.